Olá, meus amigos, nós estamos aqui em mais uma edição da Palavra da Verdade. Esse programa que procura discutir os grandes temas da modernidade, da contemporaneidade e avaliar e trazer um discernimento para todos nós. Nesse programa de hoje, nós vamos falar de uma questão que para mim é muito importante, porque ela tem várias repercussões, várias interpretações que podem mexer com você. A Universidade de Oxford, ela elegeu no seu dicionário, que é um dos mais afamados do mundo, a palavra do ano, que é mente apodrecida em português. E nós vamos discutir sobre isso, e você vai entender o porquê dessa palavra e o que ela provoca, o que ela pode repercutir, inclusive, na sua vida, na educação dos seus filhos. E, para isso, nós trouxemos uma especialista, uma doutora em linguística, que, por acaso, é minha filha, e isso me dá uma alegria ainda maior. Uda Oliveira. Ela vai se apresentar e vai falar um pouco dessa questão e nós vamos dialogar durante todo esse programa. Daqui a pouco, nós estaremos falando sobre essa questão. A palavra do ano, mente apodrecida. Por quê? Estamos de volta com a Palavra da Verdade. Hoje, debatendo a palavra do ano, que é mente apodrecida. E como eu falei, estamos aqui com a professora Uda. Eu queria que ela se apresentasse um pouco, falasse do seu currículo acadêmico, para logo depois nós entendermos melhor o que é isso e o que pode mexer com o nosso dia a dia. Professora Uda, sinta-se à vontade, seja bem-vinda no nosso programa de bate-papo. Fale um pouco da sua carreira, da sua vida profissional. Olá a todos, é um prazer estar aqui, para contribuir, discutir de alguma maneira um tema tão interessante. Bom, a minha trajetória acadêmica começa com a formação em jornalismo e logo, ainda no fim do curso de jornalismo, decidi ir para a área de letras, porque eu entendia que, de fato, eu queria discutir e entender melhor a comunicação social e vinculada à educação. Então, eu segui para graduação, mestrado e doutorado na área de letras e linguística. Eu estudei aqui na UFG e também fiz um período que a gente chama, de intercâmbio na Escola de Altos Estudos em Paris, também na Universidade Livre da Alemanha. E a trajetória toda em torno da educação, da linguagem humana, de compreender como que funciona a relação entre língua e sociedade. É isso que me encanta. Como você se graduou e se especializou na questão da linguística, o que você entende da repercussão sobre essa questão que a Universidade de Oxford fala? Mente apodrecida, cérebro apodrecido, atrofiado. O que é isso e em função de quê? Bom, o meu berço teórico, que é a análise do discurso, vai compreender os fenômenos sociais via a relação de língua e sociedade, língua e política, língua e cultura. Então, é muito interessante explorar o aspecto discursivo desse termo, que não é simplesmente uma palavra, uma expressão, mas que identifica um comportamento do indivíduo pós-moderno.
Então, mente apodrecida, né, do inglês brain rot, que está relacionado numa tradução mais livre a essa atrofia, é justamente paralisar as potencialidades cognitivas do ser humano. O indivíduo ele é capaz de pensar, de raciocinar profundamente sobre temas políticos, sociais, e quando Oxford define esse conceito, está estritamente relacionado ao estilo de vida pós-contemporâneo, pós-moderno, né, da contemporaneidade, que é um estilo de vida conectado 100% com as telas. Então, é um fenômeno que está ligado a isso, que é apodrecer o cérebro, deixar de produzir e debater conteúdos profundos e ficar apenas na superficialidade, na hiperficialidade, né, de rolar ali aquele feed, que não por acaso o feed em inglês é alimentar. Então, o cérebro se alimenta daquilo. Falar em alimento, isso mexe com a química, a serotonina, as químicas da alegria, porque isso aqui tem tudo, mas é tudo superficial. A criança hoje, por exemplo, uma criança de 3 anos, ela tem mais informação do que tinha o imperador de Roma. Então, assim, o homem moderno, de quando ele nasce, ele recebe muita informação, múltiplas informações. É um frenesi, é uma loucura. Só que ele não tem a capacidade, primeiro, de discernimento, de verificar se aquilo é verdade. Por isso que eu disse no primeiro programa que o grande problema da modernidade é a verdade. E isso está adoecendo as pessoas. A futilidade. Porque se ele precisa saber de um assunto, ele recorre a uma inteligência artificial. Então, ele não pensa, ele não coloca num funil de processamento se aquela informação que ele recebe é verdadeira. Então, ele tem muita informação e pouca formação. E isso tem preocupado, inclusive, países mais desenvolvidos, que eles estão já limitando a utilização das redes sociais. A criança entra num quarto, se tranca, e ali ele cria um mundo cibernético, um mundo virtual. Só que isso está provocando suicídios, traumas, e que tem uma outra palavrinha por trás. Palavrinha muito importante para você entender. Chama-se ansiedade. Por isso que eu costumo dizer que o mundo de hoje é o mundo do Rivotril. As pessoas não dormem mais. Ficam consumindo informação ou informações, mas elas não têm o prazer de usufruir a vida. O que você acha disso? Inclusive, a propósito, considerar o tédio, enfrentar o tédio, a solicitude, o fato de estar sem fazer nada, sem produzir alguma coisa, porque também é uma sociedade da alta produtividade desde de pequeno, gerando justamente esses efeitos colaterais de um indivíduo que é inflado, né? Ele é egocentrado, então ele está buscando isso que você disse, a dopamina, o prazer, o entretenimento, o conteúdo fácil, que é justamente essa acepção, né? O conteúdo superficial, e ele não consegue produzir aquilo, produzir pensamento complexo, aquilo que ele produziria em coletividade, com certeza. Está tornando, desde a criança, do adolescente, a formação cultural, educacional, isso está repercutindo nos países de que maneira? Outra coisa, há nações que já estão diminuindo ou, digamos assim, limitando o uso de iPhone ou de aparelhos de tecnologia nas crianças. No segundo bloco desse nosso interessantíssimo episódio, porque eu acho que isso aí é muito importante, a mãe, o pai, o professor, o aluno entender o que é que está produzindo essa mente doentia, porque daí está vindo a violência, está indo os problemas de saúde mental,
que talvez seja um dos maiores problemas da saúde pública. Hoje as pessoas, se elas discutem no trânsito, elas estão matando os outros. É um mundo que está produzindo violência demais. E talvez tudo isso esteja ligado a essa palavra do ano, a mente doentia, a loucura que muitas informações frenéticas e céleres estão produzindo. Daqui a pouco a gente volta. Nós estamos de volta com o nosso programa A Palavra da Verdade, hoje falando da palavra do ano, que é justamente mente apodrecida. Eu queria chamar a atenção porque eu tenho visto que alguns países já estão limitando o uso desses aparelhos tecnológicos, dessas mídias sociais, especialmente por crianças de até 3 anos e até de jovens, adolescentes, porque tem visto que isso tem provocado realmente essa atrofia cerebral e graves problemas emocionais, até pela qualidade das informações que se recebe e uma espécie de confusão mental. E aí eu gostaria de voltar a palavra com a professora Uda para ela explicar para você como que o mundo acadêmico tem visto esse grande problema. De fato, como a gente já disse aqui, né, uma atrofia, uma paralisia, um deixar de ser produtivo, né, do ponto de vista da cognição. E falando como professora da sala de aula, a gente percebe muito, é muito sintomático, muito presente isso no comportamento da criança, do adolescente, também pensando como mãe, né, trazendo para esse aspecto pedagógico. É extremamente grave esse apodrecimento, esse emburrecimento desde a criança. Inclusive, os parlamentares do Brasil, por unanimidade, nós trazemos aqui há tempo essa informação. A Câmara dos Deputados. A Câmara trouxe aí já por unanimidade a ideia de limitar isso no espaço escolar, que já é um grande ganho. Mas essa limitação ela não pode ter um efeito contrário, porque tudo aquilo que é proibido traz uma atenção maior. Como é que você vê isso? Então, pensando nessa linha, se a gente for beber lá na fonte do Michel Foucault, que vai estudar também esse aspecto de cercear, né, o quanto o cerceamento pode produzir desejo, de fato faz sentido. Então, o antídoto não seria simplesmente limitar, mas já é um passo importante, porque a escola é um espaço também de entender o que é a autoridade, a figura da autoridade que não pode ser perdida. Então, essa criança, esse adolescente precisa ter esse senso, esse rumo também, que há um espaço com regras, né, que limita, que conduz também, que dá segurança para essa criança, para esse adolescente. Então, o antídoto seria produzir uma educação para o coletivo, uma educação que sai do ego, do eu do centro, que entenda o outro, que ouça o outro, de uma comunicação não violenta. Tem muita literatura sendo produzida hoje preocupada com isso, com a violência
da comunicação verbal, né? Porque se a gente for para análise do discurso novamente, a gente compreende que os grandes massacres, eles começam sendo produzidos discursivamente, aquilo que passa a ser dito, é permitido ser dito. Então, uma violência que começa pela fala, né, pelo simbólico, e começa a ganhar corpo e passa a ser normal dizer, depois passa a ser normal fazer. Uda, a propósito, nós escrevemos um livro sobre isso. E é um livro profético, porque antes de todas as pessoas prestarem atenção na questão da internet, como que ela nasceu, qual que era o objetivo, eu não sei se você sabe, a internet ela nasceu nos corredores do Pentágono, como instrumento de poder. Quem tem conhecimento tem poder. Hoje, qualquer lugar que você esteja, o sistema sabe. Ele te acompanha, ele te monitora, ele te vê, ele te observa, ele te poda. O número da besta, 666, hoje, quando nós falávamos isso anteriormente, ninguém entendia como isso poderia, de fato, acontecer na prática. Hoje, é a internet, a inteligência artificial. Você, com isso aqui, que tem tudo, quer dizer, o novo jardim do Éden, onde o homem tem tudo, não é? Bestializado da forma mais virulenta possível e inteligente, não é? Isso aqui produz tudo, produz até alegria, mas produz dissabor. Então, diante disso, nós fomos pesquisar lá atrás, em 2008, 2007, escrevemos um livro, Internet, a Filha da Guerra. Como você vê aquele livro profético chegando hoje, que num dedilhar, num apertar de um botão, o mundo mágico se abre. Lá a gente já percebia que era como se fosse aquela relação do fungo, uma relação ambígua, que pode ser bom e pode ser muito prejudicial. Quando a gente pensa ali num queijo, por exemplo, que tem fungos bons e fungos que podem ser prejudiciais. E é justamente essa metáfora que eu quero trazer. Porque a gente olha para a internet para esse poder que, de fato, faz com que a gente consiga coisas nunca antes conseguidas, né? Então, é de fato um poder que pode ser bom, mas também que pode trazer efeitos colaterais gravíssimos. E desde lá nós já estávamos discutindo isso. Como a internet estava onipresente, tomando corpo nas relações de trabalho, nas relações sociais, nas relações educacionais, e como, de fato, isso se solidificou em indivíduos doentes, em mentes O mais importante, podres. assim, se a gente pudesse sintetizar, internet, a filha da guerra, um instrumento de manipulação. Manipulação, inclusive, da verdade, daquilo que é. Porque talvez um dos grandes problemas da humanidade é perguntar o que é a verdade. A verdade não é um conceito, não é eu acho que é isso. A verdade ela é um espírito de vida. Agora, caminhando já, digamos assim, por uma conclusão desse nosso bate-papo, nós vamos buscar qual que é o verdadeiro antídoto para o cérebro apodrecido, o cérebro doentio do homem contemporâneo, inclusive das crianças até os mais velhos. Qual seria o verdadeiro, o pleno antídoto para uma mente doente? Daqui a pouco a gente volta.
Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos de volta. Hoje, debatendo a palavra do ano: mente podre, mente apodrecida. E nós estamos aqui com a professora Uda. O que é que você poderia sintetizar num programa desse que é muito rápido, mas para aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, entendam ainda melhor, numa conclusão, o que seja essa mente podre, essa palavra do ano? Olha, se a gente trouxer ali a concepção, retomar mais uma vez aqui a concepção do dicionário, é justamente esse apodrecimento do cérebro e daquilo que o ser humano é capaz de produzir cognitivamente. E se eu for para a análise do discurso, para a teoria da análise do discurso e retomar aqui um pouco a tese de doutorado que nós produzimos, a gente vai para uma gênese do discurso. Como é que isso se dá para compreender esse comportamento contemporâneo? Voltando ali da ágora ao agora, se a gente for pensar no sujeito da Grécia, ele era preocupado, esse sujeito da Grécia, aquele que podia falar, aquele que era livre para expressar. Cidadão. Ele era o cidadão grego, ele era preocupado, que é o berço da nossa política ocidental, ele era preocupado com a cidade. Se a gente vai que faz um recorte, pula alguns séculos e vai para o berço da Declaração dos Direitos Humanos, ali na França, com a Revolução, a gente tem um indivíduo preocupado com o povo, que fala em nome do povo, que luta pelos direitos do povo, mas pelos direitos do homem. E aí esse homem no centro, que vai tomando cada vez mais espaço, acompanhando assim esse movimento da história, ele acaba desaguando em redes sociais que não são novas, porque as redes sociais elas são comuns, então nós temos essa capacidade de formar redes em sociedade, só que agora nós temos o advento da globalização. Isso acontece de forma ubíqua, de forma global. Então, nós temos esses indivíduos conectados que não mais se expressam em nome da cidade ou em nome do povo, mas que se expressam em nome de si próprios. Então, uma geração selfie, uma geração autocentrada, uma geração que acaba falando em nome de si, em detrimento do outro, e se perde essa conexão do coletivo. E isso é muito grave, porque, no fim das contas, eu falo em nome do meu próprio prazer, e não importa o outro, porque na sociedade da desinformação, a gente se sente uma falácia de que nós somos elaborados, que nós somos partícipes, que nós estamos muito bem conectados. Então, eu desautorizo o científico, eu desautorizo as autoridades, os estudos sérios, os dados, os fatos, a morte do fato. E eu penso, aquilo que eu penso é o que faz sentido. Quando você fala a morte do fato, eu falo a morte da verdade. Por isso que nós estamos reprisando isso. Né? E quando você fala desse egocentrismo do homem contemporâneo, que é o narcisismo, self, eu, prazer, eu sou mais belo, eu procuro a minha satisfação pessoal, eu tenho direito a isso. É o antropocentrismo, a figura do homem, tudo para ele, e a gente se esquece do mais importante. E aí nós vamos enfrentar essa questão com o antídoto. Qual seria o antídoto, o contraponto, a cura desse mal terrível? A educação. Quando eu fiz uma pós-graduação em crime organizado na Itália, nós conhecemos vários países da Europa. E um Cicerone, que era da polícia de Estado da Itália, eu perguntava para ele, eu disse, por que a Suíça é um país tão bonito assim? Ele me disse uma frase que eu nunca esqueci. Ele me disse, doutor, é porque aqui um professor primário ganha mais do que um general do exército. É educação. Educação, inclusive educação cristã.
Porque a igreja contemporânea não sabe mais quem é Cristo e não sabe mais quem é ela. Foi em função disso que, entre os diversos livros que eu escrevi esse. Olhai os lírios do campo. É o que Jesus nos recomenda para esse frenesi, essa ansiedade do homem contemporâneo, essa ansiedade que tem se exacerbado. Quando Jesus percebe que os seus discípulos, eles estão super ansiosos, o que iria comer, como iria se vestir, como iriam trabalhar e produzir, ele diz para eles: escuta, calma, respirem, olhem para o céu, olhem para a natureza. Se Deus cuida do passarinho, se Deus cuida das flores, Ele cuida de vocês. Tenham calma. Então, o homem moderno precisa reaprender essas coisas, tornar mais simples o dia a dia, usufruir melhor, ter confiança na provisão de Deus. O homem moderno é um homem apostatado de Deus, virou as costas para o Criador. Portanto, tudo isso é educação. Ou uma educação no sentido geral, porque nós somos corpo, alma e espírito, nós somos um ser tridimensional e nós temos que cuidar do físico, da mente, para não ficar apodrecida, e também do espiritual, porque essas coisas não são separadas, elas são uma completude do ser. Por isso é que nós devemos realmente estar avaliando sobre a mente apodrecida. Nós estamos vivendo no mundo das drogas e das drogas sintéticas, do excesso das bebidas alcoólicas, né? E do Rivotril, do Lexotan. Hoje se toma remédio para tudo, para ficar alegre, para ficar excitado, para fazer amor, para atiçar a volúpia da relação sexual, para dormir, para acordar, tudo em função da ansiedade. A ansiedade tem destruído pessoas, relacionamentos e casamentos. Quando eu vi essa palavra do ano ser eleita pela academia como a expressão mais significativa, eu não tive dúvida. Preciso levar isso para a palavra da verdade. E por isso eu te convidei para que a gente pudesse discutir aqui durante todo o programa. Eu vou devolver para você fazer a sua palavra final, agradecendo aí. E no final, nós vamos orar para que Deus que não é uma abstração, que não é uma invenção humana, não é uma história virtual, ele é real. Ele não é uma história de carochinha, ele está aqui. Nós vamos encerrar esse programa fazendo uma oração a ele, porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Eu quero agradecer demais essa oportunidade de pensar um assunto tão sério, tão importante para nós, porque nós temos a possibilidade, enquanto família, enquanto sociedade, de frear, de reorganizar esse turbilhão todo, a começar de nós, de revisão, de comportamento dos nossos filhos, e a saída em uma perspectiva acadêmica, pedagógica, é, de fato, a educação. Uma educação pensa numa leitura comunitária, comum, aquilo que agrega a mim, mas agrega o outro também. Então, ouvir a opinião do outro importa, não um eu, como eu disse, né, inflado ou hiper centrado. Então, a saída para mim, para a academia, é de fato uma educação que pense o coletivo, que forme novos discursos, produzir novos discursos, não tercear discursos. Vamos produzir coisas boas, e isso vai começar a alimentar essas mentes que estão apodrecidas, né? E, de fato, Jesus ensinou justamente isso, que foi pela palavra que ele conseguiu fazer a maior revolução
da história da humanidade. Foi produzindo novos recursos, trazendo a palavra da verdade para afirmar. É assim que a gente consegue a renovação das nossas mentes, por meio de novos discursos produtivos, bons, aquilo que é bom, aquilo que é justo, que é honesto. É nisso que nós temos que pensar. Perfeito. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui. Talvez nós teremos que fazer mais programas para discutir esse tema, dessa loucura que se tornou, desse verdadeiro hospício que nós temos transformado a sociedade contemporânea. Mas a palavra é a verdade, e a verdade é Jesus Cristo. E é a Ele que nós vamos agora, em oração, suplicar para que Ele possa nos curar de todos esses traumas, né? Hoje, o índice de suicídio, inclusive de jovens, é assustador. A violência que tem nos apanhado no nosso cotidiano. A violência, inclusive, através das mídias sociais, que pode ser um instrumento de comunicação e de aproximação do homem, e não de tanto distanciamento. E para isso nós precisamos saber nos educar, inclusive na utilização da tecnologia moderna, e não nos deixarmos ser engolidos pela máquina e nos transformar numa máquina terrível de violência. Nós vamos finalizar esse programa como nós sempre temos feito, orando aquele que tudo pode. Deus Santo, Deus querido, Deus Todo-Poderoso. Nós estamos aqui, Pai, porque nós confiamos no Teu nome. E nós não podemos nunca nos conformar com esse século, com essa loucura. Nós temos que aprender a usufruir de tudo aquilo que o Senhor já nos entregou e descansar. Como diz o salmista Davi no Salmo 40, entreguei, confiei no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tu és o provedor de todas as coisas, Tu és o nosso Senhor, Tu és a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um grande abraço a todos, até o próximo episódio.